Oeste apresentaram algumas sugestões à frente parlamentar para que os novos contratos não sejam onerosos para a população. Nós queremos que as licitações sejam feitas através das menor tarifa. Eu acho que nós, paranaenses, nós temos que ir pela menor tarifa, porque a gente tem que sempre pensar no nosso Paraná competitivo. Durante os trabalhos da frente parlamentar, a Rua Pernambuco, entre a Avenida Toledo e a Rua Rui Barbosa, foi fechada com caminhões e máquinas agrícolas. A nova concessão terá a duração de 30 anos e terá impacto direto sobre todos os paranaenses. Uma decisão errada, como a implantação de uma outorga onerosa, pode prejudicar a competitividade econômica do Estado. A nossa característica de desenvolvimento é de produtos, é de insumo primário de baixo valor por peso. Para nós, uma tarifa justa, e isso que o ministro lá tem que perceber, que nós temos peculiaridades diferentes de São Paulo, da Dutra, de qualquer outro local. Nós somos, e não podemos ser diferente, e é um grande potencial agrícola. Isso vai inviabilizar se a gente começar a falar em tirar recursos daqui para poder levar esses recursos para fora. Outra prioridade nessa discussão é evitar a instalação de uma praça de pedágio na rodovia BR-467, entre Cascavel e Toledo. Todos são unânimes ao dizer que essa implantação é inviável para a produção do Oeste. Nossos produtores rurais, os nossos empresários, a geração de emprego e assim por diante. A gente só espera, David, que eles se sensibilizem, se conscientizem da importância da gente ter uma tarifa justa e competitiva. A mobilização da sociedade já evitou, por exemplo, que os contratos atuais dos pedágios fossem renovados aqui no estado do Paraná. A Assembleia acredita que essa força política também é capaz de barrar tarifas onerosas e de garantir as obras necessárias nas rodovias paranaenses. Esta proposta é a mais cara que tem. E nós temos outros estados que fizeram praças de pedágios com a menor tarifa. Então nós queremos mudar este modelo. Nossas audiências são sim importantes, a participação da população, nós sabemos o que nós queremos, vamos defender a nossa região, defender a nossa cidade, temos o entendimento, já levamos ao governador para que nos ajude junto ao governo federal, porque essas concessões serão feitas pelo governo federal. Queremos lutar para que não haja essa praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, que os preços atuais sejam evidentemente reduzidos e que nós tenhamos as obras que nós tanto esperamos há tanto tempo de duplicações de infraestrutura no nosso estado. Tem regiões que precisam de um trabalho diferenciado e a gente vai respeitar a opinião regional. Aqui a gente sabe o quanto o pedágio já prejudicou e mais 3 praças como estão previstas vai prejudicar ainda mais na modalidade que está. Então a gente vai ouvir a população. E dependendo do que ela falar, a gente vai propor isso para o governo estadual e federal, em nome da Assembleia do Estado. Nós não somos cidadãos de segunda categoria. Por que Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem ter licitação por menor preço e tarifa e o Paraná não? Ou seja, nós queremos uma licitação limpa, transparente, com a empresa que ofereça o maior desconto, é que fique com o contrato de concessão. E que o contrato preveja garantias reais da execução das obras com cláusulas resolutivas. O projeto apresentado até agora pelo Ministério da Infraestrutura e Logística, na minha avaliação, não serve ao interesse público e muito menos ao Paraná. O Luiz Cláudio Romanelli, inclusive, é entrevistado neste sábado às 7 da noite da Laís Laine no Papo Reto. Vale a pena você acompanhar. A Laís fez umas perguntas interessantes ali, o papo fluiu muito bem. Com muito prazer, estou recebendo aqui o caríssimo Edson Vasconcelos, que está aí nesse movimento já há muito tempo. O Edson não caiu de paraquedas agora, não. Há muito tempo o Edson briga por essa questão do pedágio, né? E não só do pedágio, como o Trevo Cataratas, entre outros pleitos aqui da nossa região oeste do Paraná. Meu caro Edson, como é que foi, embora a gente tenha feito ali um apanhado do que foi essa primeira audiência pública fora da Assembleia Legislativa, e acontece nesse sábado pela manhã em Foz do Iguaçu, nós também vamos mostrar aqui nosso portal ktv.com, a gente mostrou a de hoje. Como é que foi isso? Tem efeito prático, Edson? Será positivo a expectativa que a gente tem de brigar, de conseguir que as coisas não caminhem da forma que está querendo o governo federal, com onerar demais a gente aqui?
Boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite. A gente percebe que a Assembleia está fazendo um movimento de puxar o tema. É percebido isso, né? Agora, o mais engraçado é que o povo está totalmente com vontade de falar sobre o assunto. Né? A gente percebe também... Está participando. E lá atrás, quando nós falávamos do pedágio, Jorge, a gente percebe que evoluiu muito o conhecimento. Poucos conheciam. Então, o Homero, que é amigo da gente, lá atrás ele saiu do Tribunal de Contas e era um estudioso do tema, hoje virou deputado. Nós colocamos o Homero há mais de 4 anos no EPC debatendo esse assunto e ele colocando para nós esse assunto. Isso aí. O próprio Alexandre Santos, que é o auditor do Tribunal de Contas, tem um conhecimento refinado. Hoje nós percebemos que o conhecimento já está mais espraiado, então é muito mais simples o entendimento do processo. Eu acho que vai dar resultado por alguns motivos. Não existe um modelo perfeito. Existe a gente puxar o máximo para o nosso lado. O que nós entendemos é que o ministro Tarcísio, um ótimo ministro, ele está focado em resolver o problema da questão rodoviária no Brasil. E quando você pega uma concessão desse tamanho, de 156 bilhões, o que ela gera de receita tributária e o que ela gera de outorga, é algo importantíssimo para o governo também. O governo ele deixa de investir e leva muito recurso. Para a gente explicar isso para quem é leigo, como eu sou leigo, a outorga é porque a empresa que for administrar o pedágio ela tem que pagar esse dinheiro para o governo para poder assumir, é isso? Perfeito, exatamente. E esse dinheiro vai sair porque a empresa vai ter que ter um retorno desse dinheiro. Vai ter que botar no preço, né? Você compra um ponto de um bar. Exatamente. Você vai ter que tirar o investimento. Liberdade de preço. Liberdade de preço, Mas o mais engraçado, assim, que esse movimento do ministro Tarcísio, que é um ótimo ministro, se não for o melhor que a gente teve até hoje, ele deixa claro que ele precisa fazer esse movimento a nível nacional, mas tem alguns detalhes que nos preocupam. E aí preocupam e deveria preocupar não só o Paraná, o Brasil inteiro. Nós estamos com uma parcela de manutenção, que todo mundo fala da parcela de manutenção na tarifa, e uma parcela de obra. Digamos que a gente faça todas as obras, Jorjão. Duplicamos tudo. O que está acontecendo? E o Tarcísio tinha clareza de buscar nessas praças. Quando for licitar novamente, você já não tem o componente obras, poderia reduzir para a gente pagar a sua manutenção. Ele está falando, não, para. Deixa limitado o desconto para ter uma gordura muito boa, para a gente fazer caixa e resolver o problema do resto do país. Isso é tão preocupante pelo seguinte, quem está pagando as obras do Paraná é o paranaense. As obras que estão aí da 277, a maioria vieram do Tesouro do Paraná. E essa percepção dele... Inclusive essas obras do famigerado acordo de leniência, né? Que o dinheiro foi tirado de nós. Perfeito. E está voltando muito menor do que foi tirado. Né? Eu entendo a visão dele de se consolidar como um ótimo ministro que está resolvendo a infraestrutura do país, mas eu não concordo, Jorjão, em fazer isso com o Paraná. Então, mas isso vai influenciar nas garantias para ter as obras. Tem N maneiras, Jorge, para você conseguir fazer as garantias. Você pode fazer um calção, uma garantia de depósito. Você pode fazer N maneiras para garantir que não tenha esse problema de insegurança. E mais do que isso, quem entende um pouquinho sabe que você pode usar uma ferramenta que já é usada há muito tempo. Um exemplo, a obra aqui de Matelândia foi feito o pagamento dela como fluxo de caixa marginal. Você está rodando aqui com a manutenção, quer fazer uma obra. Você faz o peso dela distribuído ao longo do tempo e aumenta um percentualzinho. O cara só recebe se ele fizer a obra. Então, o risco de perder a obra, ele não acontece com o fluxo de caixa marginal. Só que o fluxo de caixa marginal, ele reduz muito a taxa de retorno do investidor. E daí começa a ser não tão atrativo ao governo, que leva muito recurso para ele, e aos investidores. É engraçado assim... quando eu estava presidente do conselho do usuário da agência reguladora, é que a tripartite é o órgão concedente, o Estado, a concessionária e o usuário esquece. Eles dois sentaram e falaram, qual que é o teu problema no Estado? Paga, né? Só paga. Aí o órgão concedente... Usa mal, né? O órgão concedente falou assim, eu estou com um problema de caixa para fazer obras no resto do país. E ele falou, e você, concessionário? Eu do mercado financeiro tenho dificuldade, se tiver algum probleminha, para mim vender a concessão depois. Ela perde valor e eu trabalho com os recebíveis da cancela. Então, para mim ficar mais legal, vamos mexer. E resolver o problema deles. Sim. Esse modelo está resolvendo o problema deles. E eu acho que esse debate é importante para a gente agora trazer o nosso problema. O nosso modelo não pode ser baseado nessa linha de raciocínio.
E outra, o que me preocupa é uma tese de medo. Se não for assim, não terá obras, não tem garantia de obras. Não pode ser. Esse discurso foi apresentado pela representante do Ministério da Infraestrutura, que esteve na Assembleia, e ela disse isso. Nós em outras palavras, aqui, né? Ela falou aqui isso. Principalmente em relação ao degrau, que não existe nada de graça e que, se querem obras, precisa ser esse modelo. Quer dizer, não tem escolha. Como bater de frente com isso, essa força política, para mudar esse pensamento do Ministério da Infraestrutura? E por que, Edson, aí nessa questão, qual é a diferença básica entre este modelo e o modelo que o Jaime Lerner implantou? O Lerner alegou sempre, quando cobrado, que os valores, que se reclama muito dos valores, né? Porque era o primeiro, ainda não se sabia muito o que fazer, mas ninguém trabalhou para reduzir também, né? O Requião soltou aquela famosa do abaixo acaba, até cobrei o Requião um dia desse, ele falou, não, mas isso aí, eu entrei com 500 ações, não adiantou nada, não teve como, né? E depois o outro veio e fez um acordo e acabou não indo. Mas qual é a diferença básica isso? Essa oneração dela? Não, a bela reflexão. Primeiro, vamos pelo ato licitatório lá no início. Lá não permitiu nem ter desconto a tarifa. A tarifa não teve permissão como agora tem. Quantos anos foi o contrato? É o mesmo período? Não, 25 anos. 25. E isso é importante, Jorge. Eles estão esticando o contrato para 30, dá mais fôlego de financiamento. Sim. O fluxo de carros de 97 para os fluxos de carros. Mas o que vai aumentar em 30 anos do carro é absurdo, né? É absurdo. Então, lá atrás, eles não permitiram nem que descesse a tarifa, para garantir a saúde, para toda aquela conversa. E aquele momento não reflete o histórico, o andamento. Por quê? No meio, um vende a concessão, o Macri vendeu para você. Você teve uma crise de Covid lá no meio do processo que dá reequilíbrio operacional. Esse encontro na vida da concessão, ele é flutuante. O que o Estado tem que ter é coragem de entender que ele vai se incomodar por nós. Eu não quero me incomodar, então faço uma cláusula que você tem muita gordura, você resolve por lá, e eu não me incomodo por aqui, não tenho que fiscalizar muito, coisa desse sentido. Não pode acontecer isso. É preferível a gente entender lá atrás que a concessão onerosa foi dada em rodovias vicinais, teve a concessão onerosa, foi mantida as tarifas. Teve N interferências no meio do processo. Tira a obra, coloca a obra, baixa a tarifa e escambau a 4. Mas teve também uma tarifa muito alta. O próprio Homero foi parte de uma auditoria que mostrou que nós pagávamos 30% a mais em 2012. Sim. Não, mas essa auditoria não vale, não recorreu, tá lá. Veio a Lava Jato, mostrou que tinha. Olha como é que é difícil, e isso que eu bato muito, Jorge. O ponto de vista do ministro não é o nosso, que não é o do mercado financeiro, mas nós temos que colocar o nosso. Vamos pegar no Paraná, aqui no Oeste. Você pega o eixo de Foz do Iguaçu, Paranaguá, a tarifa de hoje, a minha expectativa é que de saída a corrupção fosse tirada, os 30%. Então, aquela tarifa de hoje, eu não poderia falar assim, não, aqui vou liberar 34% para vocês baixar. Não, 30% eu já imaginava que saía da corrupção ali. Não saiu. Pior, eles falaram que vai ficar alta, vão limitar 34%. Não, é 38%. O TAG eu não posso contar, Jorge. Porque o TAG eu não sei se é uma tecnologia que eles vão falar que só eles podem fazer. Sim. O TAG custa R$20 hoje. E que é uma outra empresa já. Que é uma outra empresa. Deles. Deles também. Deles. Que se você tiver que falar que 100% usa o TAG para ter 5% de desconto, a frota do Paraná é 7 milhões de veículos, vezes R$20 dá 140 milhões por mês, que dá mais de 1,5 bilhão por ano. Então, isso tem que estar mais claro, muito mais claro para a gente. Agora, viu, Edson, mas uma situação aqui, vamos dizer que é desconfortante, é tipo assim, a Assembleia está se manifestando. Claro, muitos deputados são diferentes daqueles que tivemos, mas ao longo desse tempo todo, a Assembleia não se movimentou para reduzir, para diminuir e tal. Agora é que está vindo, quer dizer, no tempo final, quase na prorrogação, que a Assembleia vem se manifestar. Aí a população não crê muito. Como é que a população vai acreditar, vamos dizer, em deputados que agora estão brigando e que, né? Outra coisa, uma situação. Essa decisão, a outra foi o Jaime Lerner. Por quê? Porque o Estado do Paraná recebeu a transferência dos direitos, vamos dizer, das estradas do governo federal, né? Para poder fazer o pedágio, porque as rodovias são federais. Aí tudo bem, a União repassou, o Estado fez. E agora, por que os deputados federais não estão se manifestando se é uma decisão do governo federal isso?
Eu acredito que eles estão se manifestando. E por que o governador veio aqui na tentativa de convencer os empresários aqui a não pressionar o governo federal a portas fechadas? Não, ele veio, na verdade, nos ouvir e nós levamos as nossas demandas a eles. Nós estamos pedindo que eles entendam o que a gente está fazendo. E o governador foi muito ouvinte, escutou, colocou ponderações, as preocupações que ele tem. E nós colocamos, o nosso direito de posicionamento pelo amor de Deus, gente, é inviolável. É impossível a gente tirar esse direito de posicionamento. Inclusive nesse momento, que é o direito do usuário. O usuário é neste momento que ele tem que se posicionar. Nós temos que entender o seguinte, Jorge. Eu falava lá em 2015, quando tinha um pouco desse problema. Quem tem a caneta é eles. Se eles quiserem fazer no force, eles fazem. Agora, nós concordarmos que está certo, não pode ser assim. Então, nós estamos nos posicionando e estamos vendo como é que o governo federal vai tratar o tema. Nós entendemos que o Tarcísio tem uma expectativa gigante em cima desse tema, porque saindo aqui, ele consegue colocar em Goiás e consegue colocar na Dutra. É uma visão um pouco mais ampliada dele. Sim. Se não coloca aqui, como é que acontece lá? Será que o pessoal de lá vai se mobilizar? Será que o pessoal da Dutra vai se mobilizar? Eu acho que é um prejuízo ao país. É claro que é ponto de vista. Aqui puxando bem uma manifestação contrária ajuda lá também, né? O que não vai daí de goela abaixo, né? E vou te falar mais. Claro que o contraponto é importante. Quem está lá um dia na CNI, uma pessoa na questão da Ponte Rio-Niterói, estava revoltada porque tinha gente exigindo que quando fosse feita a relicitação, fosse pelo custo de manutenção. Que ele achava que não poderia perder a oportunidade de fazer caixa ao governo para fazer obras. É uma visão do cara, que está lá no governo, não consegue fazer nada porque não tem recurso. Mas nós que estamos pagando, que já não está vindo dos impostos, dos caixas da União, quem está fazendo aquele pagamento compulsório, ali somos nós, sabe? Eu acredito que o direito nosso de tudo duplicado é que a gente sonhe com uma tarifa de manutenção. Que a gente sonhe com uma tarifa de R$2, R$3. Porque o que contam pra gente, Jorge, assim, não, o modelo de Santa Catarina não dá para comparar porque lá já estava tudo feito. Mas e aqui? E aqui, quando tiver tudo feito, a gente não pode sonhar? Não, e aqui, quando começou o pedágio, por exemplo, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha estava pronto. Claro. Né? Já estava pronto. E teve outros trechos. Agora aqui, o Edson, por exemplo, qual a justificativa de colocar pedágio daqui a Toledo? É duplicado? Recém-duplicado? Qual é a justificativa? Quando eles estão pegando a 163 agora, eles fizeram Quantos quilômetros tem daqui a Toledo? Eu acho que não dá 40, né? Então, aí vou colocar uma praça de pedágio. Mas é que o sistema, o ministro olha o Brasil inteiro. E quando ele pega o estado, ele tem que olhar o estado inteiro e não uma praça num local específico. Mas o cidadão naquela praça, quando vê a obra dele feita, é difícil ele entender essa métrica. Mas nós temos uma grande dor no coração quando nós lembramos do aditivo 141 de 2015 da Via Parque, que nos tirou a obra em 15 de novembro de 2015 de Cascavel a Campo Mourão. 72 quilômetros. Sobrou só o trecho urbano de Corbélia. Eu mostrei aqui pro Beto Richa, aqui ao vivo, quando ele entrou, e aí ele falou, e eles transferiram lá para Maringá, Paissandu, né? Paranavaí e Nova Esperança. Paranavaí e Nova Esperança, exatamente. Daí eles contaram que fariam de Corbélia a Cascavel, também não fizeram. A única coisa que fizeram foi aqueles viadutos lá em Corbélia. O pessoal de Corbélia tem uma moral tremenda, né? Porque nós aqui não temos isso. Não conseguimos. Mas para viabilizar agora esse trecho de Guaíra a Cascavel, de Cascavel a Maringá, a obra que falta de Cascavel a Maringá tem que ser paga pelo trecho. Vai ter que computar em todo o processo. O problema não é fácil colocar em pé o modelo. Essas audiências, você acha que vai dar certo? Aqui, ó, por exemplo, opinião do telespectador. Paulo do Padovani, ele estava falando aqui assim, ó. Peraí que... Paulo Padovani fala aqui, boa noite, não importa se 3 ou 15 reais, não queremos mais pedágio, ponto, falei. Mas aí também não adianta, porque eu vou lembrar que o Estado não tem condições, né? Veja que daqui a Curitiba você ia antes do pedágio, daqui a Guarapuava você furava o pneu 4, 5 vezes e estourava a roda, né? Hoje não acontece mais isso. É uma vergonha nós políticos não terem força para impedir que aconteça o pedágio na nossa região. No final o povo fica com a conta. O que fazer? Isso é um fato? A gente não tem força política? Tem força, Jorge, assim, eu lembro de 2015 a quantidade de amigos que vinham e falavam, Edson, para com isso, cara, já tá tudo acertado, Jorge, sabe? A chance de a gente ter sucesso é tanto quanto tem sucesso. A representação de Cascavel é fraca. Discordo até porque o Oeste hoje ele tem dentro desse tema uma força que o Estado, em nenhum local do Estado tem. O que eu falei antes, esses deputados que estão levantando a voz são os mesmos que estiveram lá o tempo todo aprovando tudo.
Não, eu tenho uma ponderação sobre isso. Acho que só o Homero Marques era Não, eu tenho uma ponderação sobre isso. O que acontece? Esse tema, ele está, vamos dizer assim, está sendo feita a gestação dele desde o início que o Tarcísio entrou. A Natália foi lá, uma técnica fantástica, conhece do tema, uma das criadoras do fluxo de caixa marginal, inclusive dentro da própria NTT. O tema foi soltado agora, e mesmo solto agora, nós temos dificuldades de ter informações. O que algumas pessoas vêm nos falar assim, cara, calma, porque o modelo não foi apresentado dele na totalidade. É que tem muita gente, Jorge, que está acompanhando esse tema desde lá do início de 2019. Sim, Eu faço isso desde o tempo de 2019. Você teve na GEPAR um tempo, não teve? Eu estive como presidente do Conselho de Usuários. Entre a Operação Integração 1 e Integração 2. A GEPAR é a maior responsável, né, Edson, por ter permitido que o pedágio fosse a esse nível de preço, não é? Não totalmente, porque a GEPAR é uma coisa que a população ou a sociedade organizada tem que se aproximar. Ela nasceu para conseguir equilibrar um pouco mais o acordo entre o concessionário e a empresa, para poder não deixar que daqui a pouco troque um governador, ele mude totalmente o contrato, entre em reequilíbrio operacional e o cara vai para a justiça e ele já sabe que o governo passa. E ele vai ganhando e vira um imbróglio jurídico. Jorge, uma coisa que eu não consigo entender é esse ferrolho do contrato feito com o Jaime Lerner. Então, hoje ninguém sabe nada. E os governadores já tentaram, os deputados já brigaram, ou abaixa ou acaba. Agora tem essa frase do Ratinho que ficou aqui, mesmo? Vai ser na marra que vai baixar. Outra coisa, parece que está havendo uma troca de moedas. Se sair aqui o pedágio, tira o pedágio de Cascavel a Toledo, em contrapartida o contorno já não vai mais existir, né? Na verdade, mas coisas marginais. Está havendo essa troca de moedas, assim? Não. Essa configuração para quê? Então, já que vamos tirar daqui, vocês vão perder aqui. Não. Por que o contorno já está fora? Foi uma decisão de Brasília. Eles têm uma impressão, pelo que eu entendo, que fazendo o trevo... O contorno seria o sul, né? Não. Fazendo o trevo Cataratas, eles consigam fazer que todo o tráfego passe por uma revitalização da BR-277. Eu não concordo. Quando a Ferroeste, que já está aumentando sua capacidade de carga, quase 1 milhão de toneladas, é mais de 30 caminhões. Nós não podemos pensar que Cascavel vai comportar isso, que na verdade a BR-277 logo tem que ser pensado como uma grande avenida, em transições em nível, rotatórias, e os caminhões passarem por fora. Porque Cascavel, com o terminal de cargas da Ferroeste, ele capta num raio de ação aqui muito grande toda essa carga. Por onde vai passar? Pela 277, pela 466? Não dá. Então nós temos que pensar que Cascavel expandiu, nós temos 50 mil moradores para a região sul. Pois é, e tirando o contorno nesse momento, é daqui 30 anos, é uma decisão que impacta as 3 décadas posteriores. Entendeu? Para mexer vai ser mais difícil depois. Eu ouvi em alguns comentários que vai ser corrigido, que isso estava errado e coisa e tal. Me falaram que, isso daqui eles vão pressionar para vocês ficarem quietos, daí volta. Eu acredito que é um pouco muito de conversa, né? Mas na tese nós até pedimos para que fosse revisto, porque se a Ferroeste funcionar, e ela já dá sinais que é um bom hub, nós entendemos que nós vamos ter um problema grave de trânsito interno aí dentro da cidade por causa do excesso de caminhões. Fazer uma passadinha aqui de telespectador, até para a gente liberar o Edson. Boa noite, Jorjão. Facinho de resolver a situação do pedágio. É só o setor produtivo ameaçar plantio zero por um ano no Oeste. Você acha que é por aí? Edson, quem tem o peso maior nessa instalação das novas praças? O governo estadual ou o governo federal? Para mim não ficou claro. Federal. Boa noite. Sobre os pedágios, é só as associações e organizações deixarem claro ao senhor governador, deputados e governo federal que se não fizerem o que precisamos, não irão se reeleger, que trabalhamos contra eles nas campanhas, temos de usar a força que temos. Isso acho que não adianta muito, porque daí tem os que cedem, né? As cooperativas do Oeste são entidades que mais podem interferir nessa questão dos pedágios. Sem as cooperativas do Oeste, o Paraná não seria nada. Será? Elas têm uma grande influência na questão do pedágio, Jorge, porque o nosso insumo primário ele é altamente impactado. Se você sentar com o seu Luiz Donaduzzi, ele vai falar, cara, o remédio meu por quilo é um valor imenso que eu posso mandar de jatinho, né? Então as cooperativas, sim, elas têm uma força muito grande, mas elas todas já se posicionaram contra a outorga onerosa, num degrau tarifário, né, mais palatável, que os 40% também não são nada agradáveis aí. Tem uma ironia aqui para você, eu entendi assim, o senhor está certo, a representatividade Cascavel é forte, é só olhar a nossa estrutura viária, tudo duplicado, tudo com viaduto.
Olha Mas só. eu acho que não se limita a isto, né? Não. Até falo para você que tem que entender o que ele está entendendo por representação. Eu que vivo nas entidades, eu entendo as entidades como atividades de representação. Deputados também são de representação, prefeitos de representação, mas Cascavel a gente percebe que deu uma encorpada, assim, Jorge, em buscar o que quer, em resolver parte dos gargalos. A não renovação do pedágio, falo exclusivamente do pedágio, aqui que começou o contraponto, com pessoas como o Homero, como pessoas dedicadas lá que tinham a causa também como uma causa justa. E se não fosse o Oeste do Paraná, eu garanto para vocês que nós teríamos aí uma renovação do pedágio. Qual foi a recepção da fala com o presidente? Ele deu uma entrevista exclusiva aqui para o David falando sobre o pedágio, mas qual foi a recepção lá com vocês? Disse que ele foi muito afável, eu não estava presente. Nós escolhemos 2 representantes, o Rainer, que é o presidente do Oeste Desenvolvimento, e o Paulo Urso, né? Mas foi muito receptivo, falou que vai tratar pessoalmente do tema. No meio do caminho, muitas vezes tentaram fazer com que a gente pedisse uma audiência com o ministro, né, de forma respeitosa. Nós explicamos que do Tarcísio a gente já sabe qual é a postura. A opinião dele. Então nós precisamos mesmo que seja uma interferência direta do presidente da República. Edson, obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. A gente continua mostrando, né?